Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso novo episódio do podcast Entre Elas, um espaço de voz, força e inspiração para a mulher advogada. Hoje nós temos uma conversa que muito mais que especial, que com certeza vai tocar no seu coração, no coração de muitas mulheres advogadas. O nosso tema é como equilibrar a maternidade e a carreira na advocacia. Ser advogada no Brasil já é por si só um grande desafio. Nós temos a rotina intensa, os prazos muito apertados, as audiências inadiáveis, além da necessidade de um constante aperfeiçoamento e estudo constante. O advogado não pode parar de estudar. E você imagina, se nós somarmos já os nossos desafios que são enfrentados como advogada, se nós somarmos isso ao papel de mãe, da maternidade, se torna muito mais intenso. Nesse desafio se multiplica, então é preciso muito jogo de cintura, muita disciplina e, claro, muito amor para conseguir conciliar a advocacia e a maternidade. E para trazer perspectivas valiosas sobre esse tema, hoje nós temos a honra de entrevistar aqui para um bate-papo a doutora Josefa Amorim de Barros, uma mulher incrível, com uma trajetória de vida extraordinária, que eu tenho certeza que ela vai inspirar você com a vivência dela, com as experiências que ela viveu ao longo da sua vida, com a advocacia e também a maternidade, além da presidência que ela assume na ABMCJ. A doutora Josefa, ela é advogada, ela é contadora, ela é servidora pública, ela é presidente da ABMCJ no seu segundo mandato e ela é também e sobretudo mãe advogada, mãe e avó, recentemente avó. Seja bem-vinda, doutora Josefa, com sua trajetória tão rica, que com certeza irá nos inspirar e inspirar todas as mulheres advogadas que também, como a senhora, fazem tudo, para poder manter esse equilíbrio entre a carreira de mãe e de advogada. E é uma honra para nós que estejamos hoje aqui com a senhora para poder nos contar a sua história, que inspira tantas mulheres que vivem essa jornada dupla entre a maternidade e a advocacia. Exatamente. Veja bem, para mim, a honra é minha, doutora Alzira e doutora Jo Albuquerque, em ter sido convidada por vocês, para o CNA, para ser entrevistada aqui nesse Advcast jurídico. Coisa linda, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou à disposição de vocês para o que julgar necessário, o que vocês me perguntarem, eu estou aqui para expor a minha trajetória de vida. Claro, nesse tempo não vai dar para eu falar nem a milésima parte do que eu já enfrentei na vida. Infelizmente o tempo é curto, mas eu irei resumir, fazer o suprassumo da minha vida. Então, estou à disposição. Muitíssimo obrigada mesmo. Para mim é uma honra ainda muito mais imensa, porque você é minha presidente, na ABMCJ, e eu me sinto também muito honrada, representando aqui a nossa CMA, a Comissão da Mulher Advogada, e é uma honra realmente tê-la conosco, principalmente para falar de um tema que você tem tanta propriedade para falar sobre ele, que é a sua trajetória como advogada e como mãe. A gente vai conversar agora, começar falando sobre os desafios da advogada mãe. Agora, primeiro eu quero saber o seguinte: por que direito, doutora Josefa? Doutora Jo Albuquerque, por que direito? Nunca na minha vida eu tinha pensado em fazer o curso de direito. Mas o meu pai, da minha tenra idade, que ele dizia: minha filha, faça direito, você tem tudo para ser uma excelente advogada. E eu dizia: não quero, eu quero ser engenheiro. Meu primeiro vestibular foi para engenharia. Aí depois que eu fiz vestibular, eu não fui a segunda desclassificada, entrei em administração de empresas. E aí eu comecei a minha trajetória como
fazendo o curso de administração de empresas, depois eu fiz o curso de administração pública e em seguida ciências contábeis. Que Você se formou, eu me formei nessas 3 graduação. faculdades, nível superior, tudo por equivalência, né? Porque eu já tinha o curso de administração, aproveitei Sim. as disciplinas. E daí foi nesse período, eu passei no concurso da prefeitura, logo quando eu comecei a administração. Que é o meu emprego até hoje, eu sou funcionária pública. Você é funcionária pública há mais de? Há 46 anos, da Secretaria da Fazenda, que hoje é Fazenda, do município de Maceió. Entrei por concurso público como auxiliar de engenharia, técnica de edificações. Hoje eu sou administradora da Prefeitura de Maceió. E também lá eu estou como presidente da Associação dos Servidores Públicos da Cefaz, que chama-se ACEMED, no 2º mandato também. Então, assim, o direito, ele foi era um sonho do seu pai, não era o seu sonho primeiro, né? Era. Aí foi quando eu fiz aqui em Alagoas o curso da ADESG, meu trabalho foi um destaque sobre droga, violência e o crime organizado no Brasil e no estado de Alagoas. Aí eu fui para o Rio fazer o curso da ESG. Exatamente na época eu tinha 27 anos, eu não podia fazer ele completo, porque eu precisava ter 30. Naquela época era uma exigência. Aí eu fiz os módulos. E eu estando no Rio de Janeiro, à disposição do Estado, aí eu digo, meu Deus, o maior sonho do meu pai é que eu fosse advogada. Aí eu aproveitei aquele momento, que só tinha aula das 14 às 22. Eu digo, eu vou dar entrada no meu currículo. E assim eu fiz, eu dei entrada no meu currículo na UERJ. E foi aprovado. E eu comecei a fazer. De manhã eu fazia o curso de Direito no Rio de Janeiro e à tarde eu ia para a Escola Superior de Guerra. E estudei durante esse ano que eu passei no Rio de Janeiro assim. Quando eu voltei, aí eu consegui a minha transferência para o SESMAC em Direito. E aí começou a minha vida, Concluiu. Teve alguns momentos. Pode perguntar, doutora, fica à vontade. Quando você concluiu aqui o curso de Direito, já estava grávida? Quando eu comecei aqui o curso de Direito, eu estava grávida. Aí, porque nesse período foi quando eu me casei, então antes eu era solteira, lógico. Aí daí o que é que acontece? Eu tive alguns percalços no curso de Direito. Por quê? Veja, minha gente, que é isso que eu quero que as mulheres sintam e realmente tudo sirva de resiliência para todas as mulheres. Eu tive um filho e com 4 meses eu já estava grávida da minha segunda filha. Ô, doutora Josefa, Pois não. Como a senhora falou, estava aos 27 anos, quando tudo isso começou a ser transformador, né? Isso. E a senhora passou a ter que conciliar o papel de mãe, esposa e também a carreira profissional. Isso. Aí isso já foi, doutora Alzira, já quando eu casada, aos 27 anos, eu era solteira, fazendo o curso no Rio. Quando eu voltei, eu comecei a fazer o curso de Direito, em seguida eu me casei, depois engravidei, aí tranquei várias vezes o curso, porque eu fui morar em Minas Gerais. Também. Certo? Rio, Minas Gerais, Maceió? Isso. Aí foi uma fase assim, porque meu marido trabalhava numa empresa de engenharia, ele é engenheiro, aí ele foi para o Odebrecht, que era a empresa que ele trabalhava, lá em Minas Gerais, e eu acompanhei ele e tal. Quando eu voltei, foi uma fase assim difícil, porque eu tinha um bebê e outro na barriga. Estava grávida de outro. A senhora tinha uma rede de apoio, alguém da família que conseguia auxiliar? Meu marido me ajudava muito e as minhas irmãs no que podia, principalmente ele. Mas ainda, mesmo a rede de apoio que eu tinha, ainda era muito pouco. Muito pouca, porque, olhe, se a gente não tiver a força divina, doutora Alzira, a força de Deus não consegue. Eu lembro perfeitamente, a minha faculdade do SESMAC era no Colégio Batista, lá em cima. Eu tinha um Chevette. E repara só que coisa, o que é a pessoa querer vencer. Eu pegava nesse Chevette, botava meu filho, bebezinho, no banco de trás, dentro do Moisésinho, com a minha babá. E ia para a faculdade, com a barriga imensa, já da minha segunda filha. Sim. Aí, quando eu chegava lá, minha filha levava tudo, do remédio ao respirar, qual é o nome? Para nebulizador. Pronto, você disse, o nebulizador levava tudo. E eu lembro uma certa feita que o meu professor,
de direito criminal, penal, ele chegou para mim e disse: minha filha, quanto sacrifício esse seu. Minha filha, tranque um período. Tranque enquanto você tem esse bebê, porque eu com um bebê na barriga imensa já com gravidez, sabe? bem E outro avançada. puxando, É. sabe? Era muito pesado. Aí meu marido trabalhando fora. Nessa noite que eu cheguei em casa, eu chorava tanto. Tanto eu digo, meu Deus, eu vou trancar o curso de Direito, eu não aguento, porque eu não estava mais aguentando, não estava dando conta. Aí tranquei, durante o período. Isso porque você já era servidora pública? Já era Você servidora. trabalhava 2, 3 turnos, né? Era servidora pública, repara só. aula e em casa ainda com Não, papel de mão. ainda tinha um porém. Eu era subgerente de umas lojas aqui. Pois é. Eu trabalhava de manhã na prefeitura, de tarde trabalhava em umas lojas, num grupo P.A. Lima, Mercadão Brasileiro, umas lojas. E à noite ia para a faculdade. Não era fácil. Não foi fácil. Não foi. Não Nesses foi fácil. momentos, você alguma vez pensou em desistir do curso? Nunca, doutora Jo. Não pensou. Você sabe por que nunca? Porque eu sempre digo na minha casa, a minha força vem de Deus. Todos os dias que amanhece o dia, é com Ele que eu conto. Eu nunca fui um psiquiatra, nunca fui um psicólogo. Não é que eu discrimine, não. Nunca precisei, certo? Porque quando amanhece o dia que eu olho a natureza, é dali que vem a minha força, certo? E eu digo até a minha família, todos da minha família, se querem vencer, estudem. Se querem estudar e vencer, contem comigo. Contem comigo todos, sem exceção, se quiserem vencer. Mas para vencer tem que lutar. Porque eu lutei incansavelmente, sabe, João? E doutora Jo e doutora Alzira. E que coisa linda, né, esse seu depoimento. Porque, com certeza, enquanto a senhora estava aí nos contando parte da sua trajetória, quantas advogadas mães e mulheres, né, que estão assistindo, não está também fazendo uma retrospectiva ou até passando por isso nesse momento, né? Passando por isso nesse momento, de estar grávida. E tudo isso, doutoras, passam. Hoje, quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, que caminho tão árduo, que caminho tão difícil eu percorri e venci todos. Valeu a pena. Venci. Tudo que a Josefa botou na cabeça para alcançar, a Josefa alcançou. E tudo com os poderes de Deus. Tudo. Isso é que é o mais importante, né? Você passou por todas as dificuldades, você foi resiliente e perseverante, né? Principalmente vezes. Isso é bom que o pessoal que está nos assistindo entenda que o que fez você chegar até aqui foi a perseverança, né? Por meio das dificuldades. Inúmeras vezes, doutora Jo, a Josefa ia lá no chão, mas eu sou como bambu, olha que comparação. Vai quase que quebrando, mas não quebra. Quando algumas pessoas, em alguns trabalhos que eu fiz, achavam que eu tinha sido quebrada, a Josefa foi. Quando o pessoal voltava como uma fênix. Voltava como uma fênix. Saindo das próprias cinzas. Né? Perseverança, não desistir dos seus sonhos, exatamente. Né? Agora, para você conciliar tudo isso, conciliar mãe, você disse que já teve a rede de apoio que foi do seu marido principalmente, né? Tive. A rede de apoio dele. E para você conciliar isso com os desafios de advogada, você trabalhava em algum escritório de terceirizado? Não, ou você eu tinha o meu próprio escritório com um amigo meu, dentro da empresa que é nossa, do meu marido. Aí nós abrimos... certo, um escritório advocatício meu e do meu amigo. E lá nós trabalhávamos juntas, certo? Eu tive sempre isso. Agora, tudo, gente, com muita luta. Nada, absolutamente nada foi fácil para Josefa Amorim de Barros. Mas todos esses óbices... Tudo que você se propôs a fazer... Tudo que eu me propus a fazer, eu venci. Porque tudo eu fiz também com muito amor. E o amor, para mim, sabe, doutora Alzira, é essencial em tudo que a gente faz. Porque tudo que eu vou fazer, a mínima coisa que eu vou fazer está isso aqui de prova. Primeiro, eu sou uma pessoa muito proativa. Quando a pessoa me dá uma atividade, daqui a 20 dias, eu já fico aqui.
Com 2 dias eu quero fazer, é de mim. Eu não gosto de estar naquilo, não, vamos fazer. E isso é muito importante, viu, doutora? Porque a maioria dos problemas que impede, uma característica muito forte que impede as pessoas de conseguirem realizar os seus sonhos é a procrastinação. Sim. A procrastinação que dizem que é o ladrão da... Eu odeio essa palavra. Em qualquer lugar que eu vou. Quando a pessoa pode resolver isso agora. Não, venha daqui uma semana. Procrastinar é terrível, minha gente. Terrível. A gente tem que ser proativo. Até aquele ditado, né? Não deixar para amanhã se você podemos pode fazer hoje, né? Isso. Claro que a partir do momento que a pessoa precisa de um tempo para estudar melhor, ótimo. Agora, se você já está com segurança, já pode fazer aquilo ali, acha que aquela missão que foi dada pode ser cumprida, então, ótimo, que você não fique, né, deixando para amanhã. Depois. Ao longo dos anos, né, por tudo que a senhora viveu, por tudo que a senhora foi passando, houve momentos que as redes de apoio, né, apesar das dificuldades, foram ocorrendo mais algumas facilidades. A senhora acha que houve uma evolução? Como é que está hoje? Que precisa melhorar? Alguma sugestão que a senhora poderia dizer? Hoje, para as mães novas, sim, as redes de apoio hoje cada vez mais estão se tornando difíceis. Certo? Por quê? Porque todo mundo hoje trabalha, todo mundo está nessa luta. Correria. Então, para isso, hoje existem as creches, existem N outras formas de apoio que não é familiar, mas que também são coisas importantes na vida das mães. E hoje também, doutora Alzira e doutora Jo, as leis trabalhistas de apoio à mulher gestante são inúmeras, que na minha época não tinha todas essas. E hoje você vive isso com a sua filha, com a minha própria filha. Que esteve grávida recentemente. Exatamente, recentemente ela está tendo este apoio no trabalho dela. O amparo das leis, de todas lutas nossas, né, doutora? Lutas nossas. E a gente tem que frisar isso. Tudo isso que está acontecendo são lutas de nós, mulheres. E a OAB também, né? Através da Casa de Assistência, de todos os convênios que existem, parcerias, ao longo dos anos também foi aperfeiçoando, né? Exatamente. A Comissão da Mulher Advogada também sempre está vigilante, não é, doutora Jo? Isso mesmo. Tem um plano estadual da Mulher Advogada. Nós lutamos muito o ano passado com isso, né? Nosso plano também. Estamos tentando, né, avançar. Mas com a sua experiência, o que a senhora acha que seria, assim, um ponto importante para melhorar? De evolução. Isso porque ainda hoje, você sabe que muitos escritórios e tribunais, eles ainda falta uma estrutura de apoio para as advogadas, né? Que são mães que estão grávidas, né? Ainda falta deixa eu ver a palavra, essa sensibilidade das mulheres que trabalham em escritório, por exemplo, que não tem, muitos escritórios ainda não tem, e principalmente os tribunais, né? Os fóruns. Algum momento você precisou, por exemplo, levar o seu filho para uma audiência? Precisei em alguns momentos, mas aí quando eu precisei, ele já era maiorzinho. Aí já foi mais fácil, certo? Mas durante o período da escola, da faculdade, foi difícil. Difícil porque, olha, gente, eu pegava o meu filho, o bebê, dentro de um carro, botava no banco de trás, deixava com a babá, no estacionamento do Anchieta, do Colégio Anchieta, agradava ao porteiro do estacionamento para ele deixar eu entrar com o carro, para ficar próximo ali dos professores, porque eu ficava um olho na aula, outro olho no carro. Preocupação da criança. Você está entendendo? E a outra na barriga. Repare, não foi fácil, mas venceu. E o conselho que eu dou a essas mães que estão passando ou que irão passar, que não desistam. Exatamente. Só que tem uma lacuna diferente, bem grande. A minha época foi uma. As leis eram mínimas. Hoje nós temos inúmeras leis em nossas defesas. E graças a estes movimentos nossos de mulheres que se levantaram. Então, vão na busca das nossas leis. Lutem cada vez mais pelas nossas leis. E não desistam. Sejam perseverantes. O tempo inteiro, a perseverança é tudo. E a resiliência. Exatamente. Porque no momento que você chega no emprego, no estágio, que as pessoas
usem e abusem de vocês, não desistam. Vocês vão lá embaixo, mas daqui a pouco vai voltam. passar, né? Todas irão Inclusive, você passar. sabe que muitas vezes você vai até para um escritório, você vai para trabalho de advogada e nas entrevistas eu acho até um preconceito, sim, da pessoa dizer, você pretende ter filho, né? Acontece Isso muito perguntam isso. demais, é preconceito. Você pretende ter filho, isso já é doloroso você passar por isso. Você já fica com esse estigma, né? Esse estigma, se ela quiser engravidar, ela vai atrapalhar, ela não vai produzir o mesmo tanto que outra que não esteja grávida. E ocorre isso muito. E eu passei isso assim na minha própria pele recentemente com a minha filha. Por exemplo, se você entra num órgão qualquer, aí você vai se apresentar àquele chefe, quando o chefe vê que a mulher está grávida, ele não tem interesse exatamente. em treiná-la, porque sabe que daqui a 2, 3 meses ela vai tirar férias. A licença gestacional, entendeu? Essas coisas que a gente ainda passa muito. Mas já evoluímos muito. Já evoluímos. Houve uma época que a advocacia era uma profissão, digamos assim, que quase que predominantemente masculina, né? Exatamente. Já tem esse preconceito. Hoje aí ainda mais para advogadas mulheres, mães. Ainda se torna muito maior, né? Se torna muito maior. Mas vamos à luta, né, amiga? Vamos à luta continuar, porque a nossa luta continua. Certo? Continua. Não parar às vezes eu digo assim, eu vou parar total de advocacia. Depois, não, eu gosto. Certo? É muito bom a gente defender alguém. É muito bom a gente estar nessa luta nossa. Luta por justiça. Não é? Luta né? por justiça. Principalmente a luta que eu abracei muito, a luta por justiça social. Muitas advogadas, doutora, elas reclamam que, assim, prejudica o fato a maternidade, muitas vezes, ela afeta a ascensão profissional dela. Você concorda com isso? De maneira nenhuma, doutora Ju. De maneira nenhuma. Ser mãe, para mim, foi o maior presente que Deus me deu. Principalmente em ter tido os filhos que eu tive. Mauro, Renata e Mariana foram os maiores presentes da divindade eterna para mim. Por eles, eu mato e morro, me inspiraram a lutar cada vez mais. É uma coisa linda. Olha, tudo foi lindo na minha vida. Amém. Foi lindo eu passar no vestibular, foi lindo eu passar no concurso, foi lindo inúmeros concursos que eu fiz, cursos que eu fiz na vida. Mas foi lindo o meu casamento, mas a maior lindeza, o maior presente da minha vida foi o da maternidade, em ter os meus filhos. Então a doutora acha que ser mãe, que a maternidade, ela impactou positivamente a sua vida. Totalmente. Impactou positivamente. Hoje o que eu sou, a força que eu tenho cada vez mais de lutar é por ser mãe. E também ter saído do ventre da mãe que eu saí. E do meu pai, que me deu toda essa força, todo esse porto seguro, toda essa energia que eu tenho de Deus, vieram dos meus pais, meu porto seguro, de Dona Eurídice e do seu Mauro, que já não estão mais aqui, mas que continuam me dando força. Deu força para você chegar onde você chegou. Exatamente. Você se inspirou, então eles inspiraram você para você chegar eternamente. E hoje, doutora Jo e doutora Alzira, sou avó. Olha que coisa linda. Do Iago. O primeiro que tirou a carteira de identificação digital no nosso projeto. É o senhor, o doutor Iago Tenório Amorim de Barros. Tu já pensaste que coisa linda, meu neto? Mas é isso mesmo. Apesar de todos os desafios que nós encontramos como advogadas e como mães, porque a gente sabe que só soma as dificuldades que a gente tem que atravessar, nós somos, a mulher advogada, mãe, ela tem uma força realmente extraordinária, né? E a gente vê isso pela própria trajetória dela e as nossas em particular também, né? Olha, me desculpa eu ter que enxugar aqui a lágrima, mas é porque quando eu falo em mãe e pai, vem a lágrima no olho. Porque doutora Alzira e doutora Jo Albuquerque, vocês estão de frente a uma mulher que foi amada. É isso mesmo. Eu fui muito amada pelos meus pais. Minha mãe está com 1 ano e 3 meses que partiu. Meu pai está com 11 anos. Mas para mim estão vivos eternamente dentro de mim. Sim. Porque o meu pai, a coisa que o meu pai
mais queria... É a sua história, né? Exatamente. E você desenvolveu, você passou para a advocacia, Graças o amor, a ele. Você passou para ela, a advocacia, o amor que você tinha pelos seus pais. Doutora, você tem pelos seus pais. A mulher, a mãe, a advogada, a que teve tanto carinho da família, na profissão, chegou a passar por algum tipo de assédio? Cheguei. Moral ou sexual? Não precisa contar detalhes. Só moral eu senti até por alguns advogados na época. Ai, meu Deus, era cada advogado que eu peguei por esse mundo afora, que você não tem ideia. Não tem ideia, foram vários. A gente passa muito, eu acho que não tem uma advogada que não tenha passado por algum constrangimento na vida. Veja bem, né? Que coisa linda hoje. O assédio moral, o assédio, as leis que nos protegem. Na minha época não tinha, a gente passava e tinha que ficar calada porque era complicado. E onde a senhora encontrou forças para superar tudo isso? Aqui, em Jesus Cristo. Sempre, doutora Alzira, no maior de todos, que é o nosso Pai Celestial. Exatamente. Porque eu nunca na minha vida passou a ideia na minha cabeça de desistir. Palavra desistência nunca passou na minha cabeça. Não existe na minha cabeça. Tudo que eu meto a cara, eu vou até o fim. Tudo na minha vida tem o seguinte: início, meio e fim. Eu não deixo nada pela metade. Que reflexão linda, né? Porque até para quem está nos assistindo e está passando emociona, porque você está vendo que você está emocionado, né? Em contar a sua história, está se emocionando também. Está passando também por alguma situação semelhante, com certeza, ao terminar, vai se inspirar e sair mais forte. Doutora Alzira, momentos eu tive de ter empregadas que me roubaram, que aprontaram coisas comigo. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou me sair disso? Daqui a pouco eu resolvia e saía mais alto ainda. Mais forte ainda. Exatamente. Isso mesmo. Agora me diga uma coisa, além de advogada, além de mãe, além de empreendedora no ramo imobiliário, você é presidente da ABMCJ e associada há quase 30 anos. Né? Você está hoje como presidente no seu segundo mandato. E termina quando esse segundo mandato? Segundo mandato, a eleição é em dezembro. E o meu mandato termina no dia 16 de fevereiro de 2016. Eu não posso mais ser candidata a presidente, porque o estatuto só permite dois mandatos. Aí eu termino. Conta pra gente como foi um pouco dessa sua trajetória na ABMCJ, o que agregou à sua vida como profissional, porque a ABMCJ é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. E a doutora Josefa já está nessa associação há quase 30 anos. Conta pra gente como foi essa sua trajetória. 3 décadas. Veja bem, eu entrei na ABMCJ como estagiária ainda de Direito e digo a todos, a ABMCJ hoje faz parte da minha vida. É um pouco do ar que eu respiro. Mas a minha trajetória foi o seguinte. Eu fui tudo da ABMCJ. Aí, há 5 anos, eu fui candidata a presidente. Tudo eu digo. Conselheira, vice, suplente, de tudo. Aí chegamos à presidência. Participou da diretoria sempre. Participei várias vezes. Sabe, como suplente, como vice e tal. Aí cheguei à presidência na gestão passada. E quando eu cheguei na ABMCJ, o conselho que eu dou a todas é a união. Existia grupo A e grupo B. Eu peguei a ABMCJ aqui, juntei, formei uma ABMCJ só. Hoje a ABMCJ está belíssima, unida, todo mundo em paz, graças a Deus. Doutora, como presidente da ABMCJ, eu sei que a sua trajetória é de quase 30 anos, como a senhora disse aí, mas pela primeira vez a senhora teve a oportunidade de exercer o papel de líder de uma associação que tem até cadeira na ONU. Né? Isso também foi um desafio que teve que enfrentar? Tive. Eu fui também, voltando, né? Eu estou no segundo mandato como presidente da Comissão de Alagoas. Eu também fui conselheira internacional por 2 mandatos. Hoje eu faço parte do Biro Jurídico Internacional das Mulheres. Isso significa o seguinte, só são 11 mulheres que o mundo tem, que representam as mulheres no Biro Jurídico. E eu sou uma delas, certo? E isso foi uma luta muito grande. Conta um pouquinho pra gente como foi essa correria. Deixa eu lhe dizer, da África, eu saí daqui
Primeiro, em 2015, para disputar a Conselheira Internacional não foi fácil. A concorrência é muito grande, mas eu obtive 24 votos. Isso significa que 24 países votaram em mim. Eu fui a mais votada. Olha que interessante. Isso significa que a sua inspiração foi além do nosso país e que mulheres... E outra coisa, eu saí daqui... Como é que eu posso dizer que o que foi que eu dei para elas? Só amor, só carinho. Porque o que a gente precisa levar para as pessoas é amor e carinho. Humildade. Né? Humildade. Você é uma característica muito forte em você. Aí a ABMCJ faz parte de uma federação internacional que daqui a 2 anos, fará 100 anos. Ela existe no Brasil há 39 anos. Vai fazer 40 anos esse ano. E em Alagoas, 35. Doutora Josefa, então, com toda essa sua trajetória e experiência, como a senhora acha que a sociedade e a OAB Alagoas pode fazer ações efetivas para poder ajudar mais, efetivamente as mulheres e mães advogadas? Olha, tem tanta coisa que a OAB pode fazer. Certo? Não muito com projeto, porque é o seguinte, às vezes a pessoa fala com ações, porque você às vezes fala e não sai do papel, não é verdade? Nós temos grupos na ABMCJ que um dia que a OAB realmente precisa, a gente pode se engajar nisso, certo? Existem N coisas que podem juntar a Comissão da Mulher Divulgada com a BMCJ, com a Amada, com todas as parcerias. Se o projeto seja melhor, que seja ação, porque projeto a gente tem demais, agora ação não. E união. E tudo que eu digo, a gente tem que ter início, meio e fim. Então, nessa oportunidade que a senhora teve de ser líder da BMCJ, qual foi a característica mais importante que desenvolveu para que seja esse sucesso que é hoje? Eu acho que foi a união. A união. E aqui, pegando essa palavra aqui, unidade, união, carisma, eu quero deixar recados para quem vai assumir no meu lugar. Porque para o ano será um novo grupo. Uma nova gestão. Então, esse novo grupo, ele tem que ter acolhimento com todas as mulheres. Ele tem que ter carisma com todas as mulheres. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. A unidade não pode sair da unidade, que eu já estou deixando mais ou menos pronta. Exatamente. Não pode quebrar. Que a senhora tem. Exatamente. E outra coisa, a gente tem que saber que o cargo é efêmero, é passageiro. Eu hoje estou presidente, eu não sou, amanhã eu não sou mais nada. Eu sou apenas uma assistente social. E ficam são as experiências. Exatamente. Né? E eu, como membro também da ABMCJ, que também estou, uma coisa muito importante que você sempre deixou muito claro nessa trajetória. Como líder, falei da ABMCJ porque você exerce nela o papel de líder e como mulher de carreira jurídica. Então, foi sempre o fato de deixar, Alzira, muito interessante, para todos entenderem que em primeiro lugar está a BMCJ. O cargo sempre passa, sempre. E eu digo a todas as nossas associadas, vão para todos os lugares, porque nem todos eu posso ir. E onde quer que vocês estejam, se não tiver a Josefa, nenhuma da diretoria represente. Porque ali está a BMCJ. Tem que delegar. Isso é importantíssimo. A BMCJ está acima de todas nós e do nosso estado. Exatamente. Agora, me diga, com tudo isso aí, infelizmente o nosso tempo é pouco, mas me diga uma coisa, para que as mães grávidas entendam a importância de continuar perseverando. Você deixaria qual mensagem para elas? Para as que estão passando por isso, por essa dificuldade? Não desistam da maternidade. Não desistam do curso de Direito, que é belíssimo. Sejam perseverantes, é a palavra. Perseverança. Lutar incansavelmente. Ponto. Então, por toda essa conversa que nós tivemos aqui, o que a gente pode identificar, a fé lhe moveu, a perseverança e a determinação. Muito bem, isso mesmo. Fé, determinação, exatamente. E, sobretudo, a humildade. Porque com todos os cargos, com toda a sua bagagem, com tudo que a senhora, deixou ao longo da sua trajetória, e está deixando, ainda assim, é uma pessoa simples,
Exatamente. E passa o conhecimento. Olha que coisa linda. Graças primeiramente a 10 e depois a BNCJ, hoje eu já conheço, eu acho que de 32 a 38 países diferentes. Imaginou que um dia seria assim? Nunca. E tendo alguns deles, que eu já fui 2, 3, 4 vezes. A exemplo de Barcelona, que em 3 anos fui 4 vezes. Você está entendendo? Exatamente. Isso graças aos encontros que a gente tem. É um que vai dando força a gente, e a gente os caminhos, amizades que a gente vai amizades, fazer. É muito bom. Né? Aprendeu a senhora a fazer a senhora lidar com o amadurecimento da vida, tornou tudo mais leve. Com certeza. Com certeza. E ser leve é bom demais, né? Exatamente. E outra coisa, quando a gente chega, que a gente sente essa leveza. A gente chegar, somar, beijar, abraçar, isso é muito lindo. Nada de chegar para desarmonizar. É terrível. Quando você está num ambiente que diz aquela ali só vem no negativismo. Não, a minha vida é positiva. É positiva. Eu ando com Deus. Eu ando com Nossa Senhora o tempo inteiro. Você e o meu Santo Antônio espalha essa luz e a gente sente isso, né? Olha, infelizmente a gente tem que terminar, mas antes eu vou lhe pegar aqui, tá? Foi incrível, né? Foi incrível você compartilhar conosco dessa sua trajetória e todos os aprendizados e dificuldades que você teve que atravessar para chegar até aqui. Não foi fácil. E a gente agradece demais por ter compartilhado conosco tudo isso, que infelizmente não tem tanto tempo, mas já eu tenho certeza que isso vai inspirar muita gente, muitas advogadas que precisam compreender que tudo passa. Tudo passa. Manter-se firme, né? Na paz, na fé, na determinação, na perseverança e se olhando mais longe, já se vendo, conseguindo, alcançando tudo aquilo que você deseja no seu coração. Agora, doutora Josefa, para a gente fechar com chave de ouro, nós queremos te conhecer um pouquinho mais, mas fora da advocacia. Né? Começa aí. Uma brincadeira. Responda rápido. Uma cor favorita. Vermelha. Um prato que você ama. Camarão. Uma música que lhe emociona. Detalhes de Roberto Carlos. Um livro que marcou a sua vida, que você recomendaria. Ai, meu Deus, o livro. Perdoar é mais barato. Perdoar é mais barato. Algo que te dá medo. A falsidade. O que tira o seu sono? O que tira meu sono quando eu ligo para meus filhos e não consigo localizá-los. No seu paradeiro deles. Os meninos, né? Se você não fosse advogado, o que você seria? Advogada. Não tem como. Se você não... agora uma coisa. Se você não fosse... Peraí, repete. Se você não fosse advogada, o que você seria? Seria médica. Agora não para operar, só para medicar. Para ajudar, a fazer beneficência às pessoas. Certo. Sabe como é aquele médico que fica só passando a receita e ainda dando o remédio ao povo? Ainda conseguia remédio de graça. Sabe? Para dar moça grátis. O que a advocacia te ensinou que você também aplica na sua vida pessoal? Ai, a advocacia me ensinou tanta coisa. Uma palavra. Ter paciência. Paciência. É uma palavra. Se você se tivesse que escolher uma palavra para definir a Josefa, qual seria? A Josefa. Gratidão, porque eu sou grata com todas as pessoas que são bacanas comigo. E se hoje, olhando para sua menina lá atrás, para a adolescente Josefa lá atrás, para a sua versão jovem, o que você diria a ela hoje? Eu diria a Josefa, adolescente, você fez tudo certo, porque eu não me arrependi de nada que fiz. Faria tudo de novo, dobrado, talvez. Perfeito. Doutora Josefa, muito obrigada por essa conversa tão especial, por essa oportunidade que eu e Jô e que todas as advogadas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, levarão para a sua vida profissional e para a sua trajetória pessoal. Exatamente, Alzira. Eu estou muitíssimo honrada, nós estamos, a CMA agradece assim com todo o nosso coração por esse compartilhamento, por essa entrega que você teve aqui conosco, apesar do pouco tempo. Eu queria passar a tarde inteira te ouvindo, né? Meu Deus. Mas muitíssimo obrigada, é uma honra
de verdade, de coração, tê-la aqui conosco. Principalmente porque você é uma inspiração para mim. Eu vejo essa sua força, eu entrei na BMCJ há pouco tempo e vejo você com essa mulher, essa garra que você tem, essa determinação, isso acaba nos inspirando muito. E eu acredito que também vai inspirar a você que está nos ouvindo hoje. Então, pega um pouco dessa história que você ouviu aqui com a gente, contada pela doutora Josefa, e tira o que for melhor para você, para sua vida. Ela mostrou que procrastinação não vale a pena. Desistir, jamais. E que sempre foi uma pessoa proativa, isso é muito importante, sempre fez hoje o que tinha que ser feito. Não deixava nada para amanhã, não deixava nada para o dia seguinte. E isso ajudou muito, além da confiança, da fé, da esperança e da perseverança, foi que te trouxe até aqui. Então, muitíssimo obrigada a todos que nos acompanharam, que ficaram conosco até agora. Nós nos sentimos também muito honradas pela sua presença. Maravilhoso ouvir a sua história. Muito obrigada. Obrigada a você. E se você gostou, compartilha com as outras advogadas, compartilha com seus amigos, compartilha com todas as mulheres, porque hoje nós tivemos aqui a incrível doutora Josefa Amorim, com uma história de vida e superação incríveis. Então, muitíssimo obrigada e espalha aí, tá certo? A gente conta com você e aguarde o nosso próximo episódio, que logo, logo vai chegar. Doutora Alzira e doutora Jo, foi uma honra muito grande para mim. Vocês me fizeram até chorar. Porque eu me lembrei do meu passado, dos meus pais e tudo. Mas eu ainda quero registrar uma coisa muito boa para as nossas mães. Mães, não passem a mão na cabeça dos filhos. Se vocês querem que os seus filhos vençam, exijam deles o máximo. Mesmo com o coração partido. Exatamente. Mas exijam. Todas as mães que não se comportam não, né? Desta forma, que só sabem dizer sim, 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 não tiram proveito. E este foi o ensinamento que eu tive que dei a meus filhos. Sejam todas felizes, não desistam, sejam perseverantes. Nós que somos mães e advogadas, que sejamos fortes e corajosas, mas que apesar da grandeza do nosso coração de mãe, que nós possamos também saber usar a razão para poder assim contribuir com o crescimento dos nossos filhos. Muito bem, é isso mesmo. Eu venci e tenho vencido e irei vencer cada vez mais, porque cada dia é um aprendizado. Que você usou também da sabedoria. A sabedoria. Discernimento, né? Não é com força, não é com diálogo. Dialogar é tudo. Uma coisa muito importante foi que, por mais obstáculo que foi encontrado pelo caminho, a gente percebeu pela sua história que você sempre procurava uma forma de desbravar aquilo ali. Você abriu o caminho quando o caminho não existia, né? Doutora Jo, importante. Quando chegava o problema na minha mão, quando eu sabia resolver, resolvia logo. Quando eu não sabia, eu procurava quem pudesse me ajudar. Eu sempre tive humildade e humanidade dentro do meu coração. Quem é que pode me ajudar nisso aqui que eu não sou capaz? Eu não tenho, entendeu? Eu não tenho conhecimento suficiente sobre isso. Eu procurava quem sabia mais do que eu. Eu acho que vamos ter que fazer um outro podcast para poder continuar e contar todas. Se eu vou contar a minha vida, muita coisa, meu Deus, mas é linda a minha vida. Minha vida foi linda. Até que horas? Quando eu a convidei, nós convidamos, ela disse assim: até que horas? A gente vai passar a tarde toda conversando? Não, doutora, é só uma horinha. Aqui foi o supra-sumo do supra-sumo. Parabéns. Obrigada. Um beijo para vocês. E mulheres, perseverem. Tenham determinação e tenham fé. Não é isso, doutora José? Tudo passa, uma coisa incrível. Coisa que a gente acha que nunca vai passar. No outro dia, um novo dia. Já passou. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Exatamente. É isso? Então, obrigada a todos que nos acompanharam, que ficaram conosco até aqui. E se você gostou desse episódio com a nossa incrível doutora Josefa, a história dela, a trajetória de vida, o ser mãe, o ser empresária, o ser advogada, o ser presidente de uma associação como a BMCJ, se você gostou,
passa para os outros, divulga, passa para as outras advogadas assistirem, para as mulheres também e principalmente as que se encontram grávida, passando pelas dificuldades, né? Pelo ser mãe e ser advogada também. E aguarde o nosso próximo episódio. Muitíssimo obrigada a você. Obrigada a todos. Obrigada, Zira. Obrigada, pela parceria. Obrigada, José. Obrigada, querida. Obrigada, Alzira. Juntas. Obrigada, juntas, nós três. Juntas. Obrigada.